Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Tropas Estelares do Robert Heinlein. Eu achei linda essa capa, gente. Eu recebi esse livro da editora Aleph. O Heinlein era um autor norte-americano, ele nasceu em 1907, morreu em 88. Ele foi militar durante alguma parte da sua vida e ganhou vários prêmios Hugo, inclusive por esse livro, eu acho que foi em 1960. Esse livro foi publicado em 59. Para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui a data de publicação de alguns outros livros de ficção científica. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, é de 68. O Fundação, do Asimov, os 3 primeiros são do comecinho da década de 50. O Eu, Robô também é da década de 50. E o Planeta dos Macacos é de 63. Então acho que dá pra gente ter uma ideia de no meio de quem que o Heinlein estava. Esse livro se passa num futuro em que a humanidade já conquistou o espaço. Existem já colônias humanas em outros lugares que não são a Terra. E a humanidade também já descobriu alguns alienígenas. Aqui vocês conseguem ver, de certa forma, existe umas patinhas de inseto, assim. E aqui dentro também tem algumas referências a esses insetos. E isso tem bastante a ver com essa questão alienígena e com a história do livro. O livro é narrado pelo Juan Johnny, apelido dele, Rico. O primeiro capítulo começa já no meio de uma ação e é um pouco difícil pra gente se situar nessa ação. A gente vai entendendo aos poucos que é um batalhão que tá entrando em guerra, que o Johnny tá ali no meio, mas a gente não sabe muitos detalhes, até porque a gente tá entrando no mundo sem nenhuma explicação, né? A gente está entrando jogado no meio dessa batalha. E é um primeiro capítulo meio de choque para você meio que saber o que esperar do livro. Deixa eu ler até o comecinho dele para vocês. Sempre fico com os tremores antes de uma queda. Tomei as injeções, é claro, e a preparação hipnótica. E por isso é lógico que não posso estar com medo de verdade. O psiquiatra da nave tinha conferido as minhas ondas cerebrais e feito perguntas bobas enquanto eu dormia. Disse que não era medo, que não era nada de importante, que é só igual a tremedeira de um cavalo de corrida ansioso no portão de largada. Então, assim, além da gente, a partir disso, ser jogado dentro dessa narrativa de batalha, a gente também tem uma visão bastante privilegiada dos pensamentos de um dos soldados, né? Isso é bastante interessante. Pensando que o autor foi militar e participou de alguma batalha, isso é legal a gente ter esse aspecto, né? Bom, então o primeiro capítulo ele vai narrar toda essa batalha até que eles voltam. E no capítulo 2 ele vai puxar a história para trás, vai falar: eu nunca pretendi realmente me alistar, e muito menos na infantaria. Nossa, eu teria preferido tomar 10 chicotadas em praça pública e ouvir do meu pai que era uma desgraça para um sobrenome honrado. E daí ele vai começar a contar a história da época que ele era adolescente e de como que ele parou onde ele parou, né? A sensação que a gente tem é que ele é um menino, de certa forma, mimado, assim. Ele tem um caminho já planejado pelo pai, de estudar e daí seguir as empresas da família. E um amigo dele quer se alistar, então ele vai nesse embalo do amigo e acaba se alistando também. Num certo aspecto é como se fosse uma decisão livre dele, ele querendo ser livre da família, mas ao mesmo tempo tem essa coisa dele só tá indo porque o amigo tá indo e ele tá nessa situação social de se provar para o amigo e tudo mais. Aos poucos também a gente vai entender a relação que os militares, né, essa dedicação militar vai ter com a cidadania nessa sociedade. A gente descobre logo, por exemplo, que para você ter o poder de voto, você tem que servir pelo menos 2 anos, que é o serviço militar mínimo, mas ele não é obrigatório para ninguém, as pessoas só vão lá quando querem e tudo mais. E não é um conceito totalmente ampliado pelo autor, ele não entra em detalhes mínimos desse conceito de cidadania, mas a gente percebe sim que está bastante ligada à função militar. Como o Johnny acaba entrando meio na onda do amigo dele, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer, e quando ele precisa escolher, ele escolhe ali uns batalhões meio, põe esse, acho que eu quero esse, não sei direito o que esse faz, vai esse, e tal, e ele acaba indo para a infantaria móvel, e como a gente vai descobrir, é um batalhão mais de
batalha de fato. Faz sentido isso falar batalhão de batalha? Mas enfim, são soldados que vão de fato para os frontes, digamos assim. E tem toda uma questão que eu pessoalmente gostei muito de a armadura que eles usam ser uma espécie de exoesqueleto, sei lá, algo mais uma máquina mesmo que vai ao redor deles. Quando o Johnny entra e começa a treinar tudo mais, não tá tendo guerra, tá tudo em paz. E de repente começam a aparecer algumas coisas e turanã, tararã, até que os humanos entram em guerra com outro povo. E daí eu não quero falar mais muito, mas vamos pensar no projeto gráfico do livro e nessas coisas assim. Enfim, bom, dito tudo isso, eu acho que vocês podem perceber que é um livro com ambiente, com terminologias bastante militares. Eu até dei uma procurada no Google em certo momento qual é a hierarquia militar, porque eles estavam mencionando e eu não estava nem entendendo direito. Então ele tem um contexto militar muito forte. Ele faz algumas críticas, sim. Eu acho que talvez fique mais evidente uma crítica ao comunismo. Eu não sei o quanto vocês querem saber. Se você realmente não quiser saber mais nada, talvez seja melhor você sair. Mas eles entram em guerras com alienígenas que são espécies de insetos gigantes. E quando o Johnny fala sobre essa sociedade dos insetos e como isso funciona, como tem os operários, como tem os soldados e como tem a nobreza, digamos assim, e ele fala dessa massa meio indistinta, eu acho que fica meio implícito uma crítica ao comunismo. E eu acho que pensar na época que o livro foi escrito, publicado, eu acho que isso encaixa. E a gente tem que pensar a época que o autor estava, o país que o autor estava e tudo mais, e pensar nessa crítica do comunismo como uma marca de seu tempo, né? Uma outra crítica que eu acho que o autor faz é em relação ao mecanismo de guerra, no sentido de em que momento a guerra é anunciada, mas desde quando ela está acontecendo de fato, e como esconder uma guerra por um tempo pode ser interessante e tudo mais. Isso não é um ponto extremamente abordado do livro, mas ele existe ali, né? Como já existem muitos conflitos antes daquilo virar uma guerra, e que como para o exército, para as pessoas que estão envolvidas, não faz muita diferença se já está em guerra ou não, né? O conflito já está ali acontecendo. Bom, pessoal, dito tudo isso, eu vou dizer que não foi entre os clássicos da ficção científica o que eu mais gostei mesmo. Eu acho que todo esse clima militar, assim, não é exatamente algo que eu goste. Eu achei muito interessante, o livro flui super bem, é gostoso de ler e traz, sim, coisas interessantes. Mas, pro meu gosto pessoal, talvez não se encaixou tão bem. Ainda assim, caso você tenha ficado interessado, eu indico, porque ele é um livro legal e é um livro que tem bastante coisa boa. E é um livro que flui super bem, uma escrita bem interessante. Eu, inclusive, fiquei curiosa para ler outras coisas do autor. E é isso. Provavelmente vocês vão me perguntar, eu não vi o filme ainda, gente, eu não tô tendo tempo de assistir, tipo, nada, nem filme, nem série. Então, eu pensei em assistir para fazer o vídeo, mas não deu. E é isso. Se você já leu o livro ou já viu o filme, me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser saber mais alguma coisa, é só me perguntar nos comentários. E até logo. Tchau, tchau.